Então, muito obrigado, Carlos, por se ter disponibilizado para esta gravação. Isto, como eu lhe fui dizendo, portanto, faz parte aqui do currículo da disciplina ter uma componente de depoimentos de empresários e gestores, e obviamente é sempre interessante ter depoimentos também de gente mais jovem. E, portanto, aquilo que eu lhe propunha é que nós começássemos por dar a conhecer aos nossos alunos o ambiente em que trabalha, digamos assim, um bocadinho a história da empresa e o que ela foi e o que é hoje, e depois um pouco também sobre o seu trajeto dentro da empresa e fora da empresa enquanto pessoa, não é? Por isso, a palavra é sua e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Sr. Professor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um gosto participar nesta gravação e dar a conhecer um pouco da história da Motengil e também falar um pouco sobre o meu percurso e sobre aquilo que será o futuro conjunto, porque entendo que o meu futuro está intrinsecamente ligado ao futuro da empresa. Eu começava por fazer aqui uma partilha de uma pequena apresentação que depois podemos disponibilizar, porque é uma apresentação que basicamente dá um overview do que é a empresa, mas depois com algum detalhe, mas eu cingir-me-ia apenas à parte mais da apresentação da empresa em termos genéricos, o que é que é um pouco da história e quais são as áreas de negócio. E depois, quem tiver interesse, obviamente, a apresentação está disponível para consulta. Então, de uma forma relativamente rápida, vou passar aqui a apresentação do que é o grupo e quais são as suas áreas de negócio. O grupo foi fundado em 1946, ou seja, há 78 anos atrás, e foi fundado por Manuel António da Mota, que era o meu avô. Curiosamente, a empresa começou desde a sua fundação, pese embora tenha sido fundada em Amarante, começou a trabalhar exclusivamente em África, em concreto em Angola. Inicialmente, a empresa começou por ser uma empresa de exploração e transformação de madeiras no enclave de Cabinda, e depois, mais tarde, tornou-se uma empresa de construção, ou melhor, num empreiteiro de obras públicas, expandindo a sua atividade para o Angola, o resto digamos, do território de Angola, à altura uma colónia portuguesa, e também para países limítrofes a Angola. Somente nos anos 70, em concreto, já depois do 25 de Abril, em 75, a empresa começou a trabalhar em Portugal. Por isso, na realidade, entre a sua fundação, 1946, e 1975, a Mota e Companhia, que era assim que se chamava a empresa, trabalhou exclusivamente em África, em Angola em particular, mas também noutros mercados, pelo que nós gostamos de nos afirmar, que é verdade, que pese embora sejamos uma empresa portuguesa, temos um DNA africano, razão pela qual também somos uma empresa que é distintiva e competitiva e muito vista como local em África. Então, em 1975 nós ganhamos o primeiro contrato em Portugal e depois, logo a seguir, em 77, ganhamos aquele que foi uma das maiores obras realizadas em termos de infraestruturas em Portugal no século passado, que foi a regularização do Baixo Mondego e que verdadeiramente foi, digamos, um motor de crescimento e um motor de afirmação da Mota e Companhia como uma empresa de referência a nível nacional. Em 1987, a Mota e Companhia passou a ser uma empresa pública, ou seja, uma empresa cotada na Bolsa de Lisboa. Ou seja, nós estamos praticamente não, estamos há 37 anos cotados na Bolsa, continuamos cotados na Bolsa e hoje é uma empresa que integra, aliás, sempre integrou o índice principal da Bolsa de Valores de Lisboa, neste caso, agora a chamada Euronext. Em 1994, iniciou-se um processo de diversificação da empresa, um processo de diversificação que tem sido uma tónica até aos dias de hoje, ou seja, nós deixamos de ser exclusivamente uma empresa de construção, uma empresa de engenharia e construção, e passamos a trilhar o caminho daquilo que somos hoje, que é uma empresa de infraestruturas.
inicialmente através da primeira PPP, a primeira concessão em Portugal, em concreto a Lusoponte, ainda hoje em vigor, que englobou a construção da Ponte Vasta Gama e depois também a exploração tanto da Ponte Vasta Gama como da Ponte 25 de Abril. E a partir daí foi um dos eixos de crescimento e desenvolvimento foi esta tónica na área das concessões das PPPs. Depois formamos mais tarde uma empresa chamada Asciani, que com certeza conhecerão. Hoje já não somos acionistas da Asciani, mas a verdade é que ficamos com um expertise grande em termos de concessão de infraestruturas, seja infraestruturas de transporte, seja infraestruturas de serviço, e hoje temos uma presença nesse tipo de atividade cá em Portugal. Ainda recentemente fomos adjudicatários da alta velocidade e do novo hospital, todos centros em Lisboa, mas também em África e na América Latina. No ano 2000, foi um ano importante na nossa história, porque foi o ano em que se deu o primeiro passo para aquilo que é hoje a Mota-Engil. Na altura, a minha família lançou uma OPA sobre a Engil. A Engil, à data, era a terceira maior empresa de construção em Portugal, a Mota e Companhia era a quarta maior empresa de Portugal, e depois da OPA ter sido concluída com sucesso, formou-se o grupo Mota-Engil, através da fusão das duas empresas, e tornando-nos então nós líderes do setor em Portugal e, por consequência, também líder na gestão de resíduos, que tinha sido também uma das áreas que tínhamos começado a diversificar através de uma empresa chamada Suma, que opera hoje no mercado nacional, e como a própria Engil também tinha atividade neste setor, foi absorvida todas as atividades de recolha e gestão de resíduos sólidos urbanos à data, e passamos a ter a maior empresa nacional do setor. Em 2009 foi também um ano importante, porque foi o ano da criação da Fundação Manuel António da Mota, que continua a ser uma fundação com um grande nível de atividade e cada vez mais reconhecida aqui em Portugal em termos de responsabilidade social, mas também tem sido um veículo de atuação sobre esta vertente social, que sempre foi uma matriz cultural do próprio grupo, noutros mercados, em concreto em África e também na América Latina. Nos últimos 15 anos, a empresa diversificou muito em termos de atividade, mas sobretudo em termos de internacionalização. E, de facto, hoje somos uma empresa que opera em mais de 20 países, nomeadamente no continente africano e na América Latina. Hoje somos uma das 10 maiores empresas da América Latina, em concreto, a quinta maior empresa da América Latina em termos de infraestruturas, a nona maior empresa em termos de infraestruturas em África. Estamos no top 15 a nível europeu e, obviamente, somos a maior empresa a nível nacional. Atualmente o grupo conta com mais de 50 mil colaboradores, com 91 nacionalidades, ou seja, somos uma empresa multicultural e, tal como eu disse, operamos em 21 países, ou seja, em mais de 20 mercados neste momento. As áreas de negócio, obviamente que a área de negócio continua a ser o coração do grupo, é a engenharia e construção, continua a ser, sem dúvida, aquilo que tem sido o motor da atividade desde a sua fundação, mas tal como eu disse há pouco, nós fizemos diversos tipos de diversificações e hoje somos um operador de referência a nível de engenharia industrial, em particular em serviços de mineração, a nível ambiental, onde nós somos a maior empresa ou o maior operador nacional em termos de serviços ambientais urbanos, seja a nível de recolha, seja a nível de tratamento, seja a nível de produção de energia a partir do tratamento de resíduos sólidos urbanos. Temos uma atividade muito significativa em termos de concessões, tal como eu expliquei há pouco. Nos últimos anos temos apostado, e é um dos eixos de desenvolvimento nos próximos anos, a área da energia, tanto na vertente de geração, onde temos uma atividade significativa no México a partir de ativos de geração de energia hidráulica, mas no futuro e cada vez mais a nível do waste to energy, e para além da componente de geração, temos-nos posicionado também na vertente da comercialização de energia. Temos também atividade na área imobiliária, na área do facility service,
temos progredido ou desenvolvido novas áreas de negócio, nomeadamente na mobilidade urbana, que é a Motogir Renewing, e temos agora também uma nova vertente, que é a produção agroflorestal, onde temos projetos ambiciosos no continente africano, tendo em vista a reflorestação e preservação de floresta, de grandes áreas florestais no continente africano, em concreto em Angola, e no Malau e em Moçambique, tendo como objetivo a criação ou a geração de créditos de carbono que nos servirão no futuro para cumprir um dos nossos desideratos em 2050, que é fazer o offset da produção de carbono, ou seja, sermos neutros em termos de emissões de carbono, ou porventura também estar no mercado de secundário ou no mercado regulado, que acreditamos que isso vai acontecer, de compra e venda de créditos de carbono. Oh, Tal como eu... Carlos, se calhar saltávamos um bocadinho esta parte e ela vai, se calhar, reaparecer Sim, com na- certeza. nas conversas, e porque agora passávamos para queríamos também conhecer o Carlos Mota Santos, Sim, muito bem. qual é o trajeto que teve no meio disto tudo. Portanto, No meio disto tudo, Sr. não Professor, era, não era nascido quando a Nota em Gil nasceu, não era nascido isso percebemos, quando a nem quando veio Mota-Gil para nasceu, Portugal, mas pronto, diga. mas quase. Mas tal como o Sr. Professor referiu, não era nascido, mas eu nasci com a empresa. O facto de eu tenho 46 anos e costumo dizer que trabalho há 46 anos na Mota-Gil. Na realidade, não trabalho há 46 anos na Mota-Gil, mas desde miúdo que vivo e sinto a empresa e sempre tive muito envolvido e muito conhecedor do que era a empresa. Lembro perfeitamente quando foi a operação de abertura de capital em bolsa em 1987, tinha eu 9 anos, por isso eu acompanhei sempre muito o que foi os principais passos da empresa. E a verdade é que desde que eu me lembro que sempre foi a minha missão, ou diria que o meu destino, trabalhar na empresa. Eu tive o meu percurso académico, licenciei-me em Engenharia Civil, como não poderia deixar de ser, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Mais tarde fiz uma MBA na concorrência, na Porto Business School, mas também depois com alguma parceria e alguns cursos na London Business School. Mas a verdade é que mal eu terminei, ainda antes de ter terminado a minha licenciatura, eu já fazia estágios durante as férias, ou seja, ia para as obras, na realidade, e iniciei o meu percurso como um engenheiro de obra. Uh, tive a felicidade e a sorte de passar por diversas áreas da empresa, ou seja, eu tive a oportunidade de conhecer profundamente a empresa, ainda na altura Moto e Companhia, e também depois a própria Engil, ou seja, passei por todas as áreas da empresa, inclusive as áreas de controle de gestão e a área financeira, pese embora a minha formação fosse engenharia civil. E depois de ter estado bastante tempo na produção em Portugal, na altura ainda durante a construção de infraestruturas rodoviárias, nomeadamente a A17, ali na zona de Aveiro, a A3, a ligação à A11, ali também junto à FAF, estive lá durante um ano. Emigrei 2 anos para a Polónia, onde nós tínhamos atividade com significado, na altura estávamos a crescer bastante na Polónia. Vivi durante 2 anos na Polónia, onde tive diversas funções, nomeadamente direção de obra, e depois, mais tarde, ainda na Polónia, tive funções de controle e planeamento da produção. Quando regressei a Portugal, fiquei responsável pelo controle e planeamento da produção, ou seja, de toda a atividade de construção, e foi numa altura pós-fusão, e fiquei como responsável por a criação do que é ainda hoje o nosso sistema de planeamento e controle a nível de produção, harmonizado entre duas realidades distintas, que eram duas empresas distintas com atividades complementares, apesar de tudo, e foi um projeto que me demorou cerca de 1 ano e meio e que tive a oportunidade de implementá-lo não só em Portugal, mas depois em todos os mercados, o que me levou a conhecer profundamente também, nessa altura, as nossas operações africanas e a passar muito tempo em África. Mais tarde, tinha eu 30 anos, fui desafiado para ficar como responsável pelas áreas técnicas todas da área da construção.
desde as áreas técnicas mais de engenharia, à parte de gestão de equipamento, aprovisionamento, etc, etc, ou seja, tudo que tinha a ver com o apoio à produção, e paulatinamente fui ganhando mais e mais responsabilidade, primeiro como responsável pelas infraestruturas em Portugal, a nível de construção, e depois o grande desafio, que se calhar foi o desafio transformador na minha carreira aqui dentro da empresa, que foi a criação de um novo mercado, que foi o mercado da América Latina. À data, estamos a falar em 2007, 2008, tínhamos uma atividade muito pouco significativa na América Latina, só trabalhávamos no Peru, e foi-me dada a oportunidade de iniciar um trajeto de expansão nessa zona do globo, e em concreto em dois mercados, que são dois mercados que eu tive um papel muito significativo no seu desenvolvimento, nomeadamente o México, que é hoje o maior mercado da Motengil, o Brasil, e depois mais tarde o desenvolvimento da própria Colômbia e da continuação do Peru. Ao mesmo tempo que esse processo se estava a realizar, estamos a falar em cerca de 2012, ascendi à Comissão Executiva do grupo, aí já com a responsabilidade não só da América Latina, mas também com Portugal, a nível da engenharia e construção, e também, na altura, com aquilo que era a Motengil Ambiente e Serviços, que era as áreas de diversificação. E nesse papel, foi durante essa altura que nós fizemos movimentos significativos de alienação de ativos, em concreto dois ativos que tínhamos muito relevantes, que era a Tertir, que era, digamos, o responsável pela operação de praticamente todos os portos em Portugal, à exceção portos, quer dizer, terminal de contentores, as concessões de terminal de contentores em Portugal, à exceção do terminal de contentores Sines. Vendemos esse ativo em 2016 a um grupo turco chamado Yıldırım, que é hoje o detentor desses ativos, nomeadamente do TCL, em Leixões, entre outros, e também daquilo que era a nossa empresa de concessões de distribuição de águas domésticas, a Indaqua, que nós éramos o acionista maioritário e que na altura vendemos a um fundo de infraestruturas israelita. Mas ao mesmo tempo, tive a oportunidade de liderar um processo que foi um processo importante para nós, foi à altura, estamos a falar em 2012, durante o período da Troika, havia um programa grande de privatizações em Portugal, que se privatizaram diversas empresas, entre as quais a EGF. A EGF era uma empresa do Estado que tinha 11 concessões de tratamento de resíduos sólidos urbanos, e na altura a Motengil ganhou esse concurso de privatização, e hoje nós temos a complementariedade em termos de serviços urbanos, tanto na componente da recolha e limpeza das vias urbanas, como também depois do tratamento, que nos permite hoje ser o maior operador em Portugal. Nós servimos 63% da população, 6.300.000 pessoas, grosso modo. Somos responsáveis por 11 concessões em Portugal, e tem sido essa uma das plataformas de internacionalização na área do tratamento, mas também agora, tal como disse há pouco, uma aposta de futuro, uma nova área de produção de energia, que é o Waste to Energy, que cada vez mais será importante, não num contexto de geração de energia elétrica, mas num contexto de geração de biometano, que vai ser fundamental, nomeadamente para as indústrias hard to abate. Depois, tive esta atividade, em 2018 fui nomeado vice-presidente da Comissão Executiva, ficando com a responsabilidade pela coordenação de todos os mercados, inclusive os mercados que à data ainda não tinha responsabilidade, que era o mercado africano, e entre 2018 assumi essa função de COO até 2023, ao início de 2023, onde de facto fui nomeado como CEO, presidente executivo da empresa, e também substituí o engenheiro António Mota como chairman da empresa. Na nutshell, este foi o meu percurso em termos profissionais aqui dentro da casa, e aquilo
que me perguntam muitas vezes é se CEO era uma ambição, ou se a CEO era uma ambição, ou se era um desejo, ou se era algo que já estava, digamos, destinado. Eu não sei dizer se estava destinado, posso assumir que de alguma forma pudesse estar, pelo percurso que estive, nunca foi em si próprio uma ambição minha. Em todo caso, aquilo que nós, como uma empresa ainda de índole familiar, sempre quisemos foi que a presidência da empresa, não necessariamente a presidência executiva, mas a presidência do Conselho de Administração, ou seja, a função de chairman, fosse sempre de alguém da família, e nesse sentido eu tenho, digamos que a responsabilidade, a honra e sobretudo, o compromisso de ser o terceiro presidente da empresa na sua história, não é? Foi o meu avô, o meu tio e agora sou eu, pelo que é muito importante em termos do legado e daquilo que é uma parte intrínseca da história da empresa e daquilo que nos distingue, que é continuar a ser uma empresa de índole familiar, com a dimensão que temos hoje, com a dispersão que temos hoje, e também uma empresa que, como se já disse há pouco, cotada na Bolsa de Valores. Muito bem. Eu tive a sorte de coincidir numa colaboração com a Motengil durante o período de emergência do Carlos, e hoje ao almoço, por acaso, estava com outro amigo, e colega de curso, o Vila Cova, e comentei-lhe que íamos ter esta conversa, e ambos partilhávamos a opinião que se percebeu que o seu crescimento, isto é a avaliação que nós fazemos, e que é digamos, a sua subida, digamos, ao lugar de CEO e Chairman, que é também ela própria uma capacidade de, numa empresa familiar, se escolher alguém que tinha, na altura, portanto, o melhor perfil para preencher esse lugar, e portanto não fazia sentido, por um lado, nem ir ao mercado, nem eventualmente mesmo internamente ter outras opções que as havia, não é? Portanto, acho que houve aí muito profissionalismo, mas estamos a falar de uma empresa familiar e, portanto, qual era agora a questão que eu lhe queria pôr? Portanto, nesse percurso todo da empresa, e no seu em particular, surgiram aqui ou ali dificuldades, algumas delas mais significativas. Primeiro, quais foram esses momentos que é mais tensão, se quisermos, mais preocupação, que o Carlos se lembra, e se teve algum papel, digamos assim, em controlar essas situações e tentar transformá-las em, em algo positivo, portanto, transformar uma ameaça numa oportunidade. Finalmente, se nessas soluções pesou ou não o facto de a empresa ser uma empresa familiar. Isto é, o que é que o Carlos acha? Se aquilo fosse uma empresa, se a empresa não fosse familiar, mas fosse uma empresa como as outras, teria tratado as questões da mesma maneira ou, pelo contrário, teria abordado a questão de uma forma diferente? São três questões numa. Portanto, Bem, vou tentar responder às três questões de uma forma global. O facto de ser da família, sempre, digamos, sempre nunca foi um problema para mim, antes pelo contrário, sempre foi, não diria uma oportunidade, mas sempre foi uma honra, mas acima de tudo uma responsabilidade. A forma como eu sou, o meu perfil, que é um perfil, diria que bastante fácil de trato e de integração, sempre me ajudou neste percurso profissional, até porque, tal como eu disse, eu sempre gostei, sempre senti muito a empresa, mesmo antes de assinar um contrato de trabalho com a empresa, conhecia já bastante bem a empresa e as pessoas da empresa, pelo que, quando eu comecei oficialmente a trabalhar na empresa, na realidade já me sentia em casa e as pessoas conheciam-me e sabiam como é que eu era. Pelo que o percurso foi bastante natural, nunca senti, por um lado,
qualquer tipo de benefício pelo facto de ser da família, mas também nunca senti qualquer tipo de ostracização pelo facto de ser da família. Eventualmente terei tido acesso a oportunidades que porventura seriam mais difíceis se não fosse da família Mota, nomeadamente uma carreira um pouco aos zigzags, no sentido de passar por diversas áreas numa fase inicial, no sentido de me ter sido dada a oportunidade de ir lá para o estrangeiro, mas depois no sentido também numa altura bastante, duas alturas até bastante singulares na vida da empresa. Primeiro na fusão, ter sido responsável à data, ainda numa idade bastante jovem, por responsável por projetos, digamos, de implementação de novos processos ou de fusões de processos. Foi bastante importante para mim, porque interagi bastante com diversas áreas da empresa e, nesse sentido, foi possível mostrar a qualidade de trabalho que podia aportar e a capacidade que tinha, não só em termos de trabalho, mas em trabalhar com as equipas e ter esse espírito colaborativo. Por outro lado, depois numa segunda fase, mais à frente, na fase da expansão internacional e da rediversificação, como eu costumo chamar, também de criar ou de ser o principal responsável pela criação de uma nova região e a criação ou reformação daquilo que era a nossa estratégia em termos de diversificação. Isso permitiu-me, de facto, eh, eh, singrar na empresa, por um lado, e demonstrar interna e externamente que, independentemente de ser da família, tinha a qualidade necessária e os requisitos necessários para os desafios que estava a enfrentar. Se a empresa teria feito diferente se não fosse uma empresa não familiar, provavelmente teria feito diferente. Agora, se calhar não estava onde estou hoje, se calhar estava outra pessoa, ou se calhar estava na mesma, Eu não sei. não estava a referir-me a tê-lo escolhido assim. Eu estava, nessa parte, estava, quando houve os problemas que a empresa encontrou, não é? Sim, Ao longo do trajeto, porque o trajeto não sim. é sempre linear, Não, em que medida é que ser uma empresa familiar levou a soluções diferentes? Eu sei a resposta, portanto, mas quem está a ouvir não sabe. leva a soluções muito diferentes, porque as empresas familiares têm muito mais resiliência. Acho que é o facto de haver um acionista familiar de relevo que controla a empresa, leva a que a empresa seja uma empresa muito mais resiliente, muito mais imune aos ciclos imediatos, ou seja, às dificuldades, como a senhora professor está a dizer, porque nós estamos aqui on the long run, ou seja, isto não é um investimento de curta duração, isto é um investimento cujo objetivo é a perpetuação. Verdadeiramente, o nosso objetivo é perpetuar a existência da empresa, a continuidade da empresa. Nós, curiosamente, estamos a preparar os 100 anos da empresa, faltam 22, estamos num processo muito interessante de definir o que é que a empresa quer ser em 2046, ou seja, quando fizer 100 anos. Este trabalho é um trabalho que não é exclusivamente meu, é um trabalho da terceira geração, ou seja, eu faço parte de uma terceira geração, de um leque maior de pessoas, da qual eu sou a principal cara, ou a cara mais visível, mas isto é um trabalho não só de continuidade do legado, mas de enriquecimento desse próximo legado, e verdadeiramente a nossa missão de terceira geração é entregar a uma quarta geração uma empresa melhor do que a terceira geração recebeu da segunda, tal como a segunda geração teve a oportunidade de receber uma empresa melhor da primeira geração, comparado com a sua fundação. Ou seja, o facto de sermos uma empresa familiar é provavelmente a razão pela qual ainda estamos aqui, porque soubemos aguentar as crises, soubemos ter resiliência durante esses períodos mais sinuosos, e soubemos, de facto, saber crescer e fortalecer-nos nos períodos mais frutuosos.
independentemente de sabermos que a vida e as empresas são feitas de ciclos, e tal como o seu professor dizia bem, e viveu muitos desses aqui, há tempos melhores e há tempos menos bons, e é isso que distingue as empresas, é a capacidade de se perpetuarem e de terem essa resiliência, como eu disse há pouco. Só para complementar, somos uma empresa familiar, mas somos uma empresa familiar, eu acho que acho também com algumas particularidades, sem falsa modéstia, e distintiva para melhor quando comparado com muitos outros casos de empresas familiares. Eu sempre fui ouvindo a minha vida toda um ditado, que era um ditado que por acaso me dava ainda mais pica, que é o primeiro a pé, o segundo a cavalo e o terceiro a pedir, ou seja, eu era o terceiro que ia andar a pedir, e felizmente eu e os meus primos estamos a provar que não é assim, antes pelo contrário, e isso é das coisas que nos motivou bastante, e lá está, aquela característica que eu acho que é intrínseca à família Mota, que é não gostamos de perder nem a feijões, por isso teimosos e resilientes é uma das características que todos nós somos. Mas só para dizer o seguinte, nós, independentemente de termos esta ambição de manter a família acionista, o núcleo unido, e mantermos o controle da empresa e hoje e no futuro, isso não nos inebria no sentido de não sermos bons julgadores de nós próprios, ou seja, se não houvesse na família Mota pessoas com qualidade e capacidade para gerir este ativo, não seria ninguém da família Mota. Aliás, nós várias vezes provamos que aqui dentro de casa, independentemente de ter o apelido Mota ou não, as pessoas têm todas as oportunidades, e o facto é que nós temos sido uma empresa que tem sido gerida por profissionais não da família, e durante bastantes anos tivemos 2 presidentes executivos que não eram da família. Primeiro, numa primeira fase, Jorge Coelho, depois o presidente que o antecedeu foi o Gonçalo de Moura Martins, que foi CEO durante mais de 10 anos. Ou seja, pessoas dentro da casa, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que no futuro provavelmente poderá ser assim novamente. Um dia que eu já não seja o CEO desta casa, se calhar, e a família Mota se mantenha aqui, se calhar há de ser um outro profissional, e isso também é uma coisa que é importante, porque as pessoas sentem a motivação e sentem que têm a oportunidade de fazer carreira aqui dentro de casa, e que não é por facto de não terem o apelido Mota que não podem ambicionar a terem o posto mais alto em termos executivos da empresa. Por isso, nós temos muita honra na nossa história, somos muito zelosos dela, porque carrega a memória do nosso avô, e carrega o nosso nome, e por isso mesmo temos a responsabilidade de ser suficientemente lúcidos de que o mais importante é manter o legado. Nós damos trabalho a mais de 50.000 pessoas, é muita gente, é muito salário para pagar todos os meses, por isso a nossa responsabilidade é gigantesca, e temos que estar à altura dessa responsabilidade, por isso não nos ibriamos com o facto, se não houver qualidade, se não houver capacidade, se não houver vontade, se não houver espírito de sacrifício, se não houver a tal resiliência, não tem que necessariamente ser alguém da família Mota a gerir esta casa. O- Muito bem, está claro. Agora, na história da Mota, em Gil, aqui numa mudança de guião um bocadinho, portanto, há dois líderes muito fortes, não é? O seu avô e o seu tio, não é? O Carlos preocupa-se mais com a continuidade, ou com criar um estilo próprio de liderança, ou nem com uma coisa nem com a outra? Nem com uma coisa nem com outra. Eu acho que são tempos completamente diferentes, tempos do mundo e períodos da empresa. O meu avô era um empresário, visionário, era um patrão, e conseguiu fazer uma transição de um patrão para uma fase de gestor. O meu tio era um gestor empresário, com grande ambição e também grande visão, mas diria que
com um nível de sofisticação distinto e com uma vontade de crescer para outros negócios e para outros mercados e de arriscar outras coisas. Hum, eu tenho, obviamente, um estilo diferente, não é uma coisa que preocupe, não é importante, nem para mim e muito menos para a empresa, e eu acho que tenho a vida de alguma forma facilitada quando comparado com os meus antecessores, porque tenho uma máquina bem oleada, apetrechada de grandes profissionais, e por isso o trabalho que eu faço é um trabalho que é importante, obviamente, porque sou a primeira cara da empresa, mas é o culminar de um esforço de uma equipa muito, muito, muito vasta e nesse sentido, a liderança e o estilo e digamos, aquilo que será o meu legado será necessariamente distinto tanto do meu avô como do meu tio, e eu acho que também são tempos diferentes, a empresa é muito distinta do que era antigamente, é maior, muito maior, temos uma geografia acionista distinta também, pelo que há que ter isso em conta, e obviamente que eu tenho que me adaptar àquilo que é hoje a empresa, mas sobretudo pensar o que a empresa tem que ser para as próximas 2 décadas e uma vez mais é isso que curiosamente estamos a fazer, é pensar a empresa, o que é que a empresa vai ser quando fizer 100 anos, que é já no virar da esquina, e quais são as áreas onde queremos estar, quais são os negócios que queremos apostar em investir, porque há uma característica que tem que perdurar e que temos que reciclar de uma forma constante, que é antever os ciclos, perceber quais são as oportunidades, porque foi isso, essa ambição e essa clarividência e essa antecipação que nos trouxe até aqui, nunca esquecendo uma coisa que é muito importante, que é, às vezes esquecemos dos insucessos, e só mostramos os sucessos, mas os insucessos são muito mais importantes que os sucessos, porque são os insucessos que nos permitem aprender alguma coisa. Os sucessos são inebriantes e por vezes perigosos. Por isso eu não me esqueço dos insucessos, é a nossa família e a nossa gestão não se esquece dos insucessos, porque achamos que são lições muito valiosas e não acho que deva ser uma característica da Mota-Engil, mas deve ser uma característica de qualquer organização, de qualquer empresa, que é para aprender com os seus erros. Carlos, a esse propósito, havia aqui um grupo que estas perguntas são mais ou menos, eu dei-lhes uns toques próprios, mas são as perguntas que emanam dos alunos. Havia um grupo que fez uma pergunta muito concreta, que era precisamente na base desses, ou a partir de insucessos ou de coisas em que não tinham corrido bem, dizia numa entrevista ao Carlos que detesto perder, fico a remoer por dentro e a cismar, não obstante tenha aprendido com os insucessos. E, portanto, eles perguntam: há sim uma coisa que correu mal e que o marcou profundamente na qual, a partir da qual aprendeu muito, ou não há assim nenhum em especial? Há muitos. Há muitos, 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 muitos de pequenos insucessos, desde pequenos insucessos a nível de concursos, a nível de execuções de projetos, a nível de parcerias. Agora, que é mais público e que eu posso mencionar sem problema nenhum, porque foi público, foi um sucesso grande que tivemos, foi a quando da cotação da Mota-Engil África. Nós tínhamos claramente uma estratégia de regionalização e de abrir capital nas regiões. A Mota-Engil África foi o primeiro passo nesse sentido e como penso que muita gente sabe, o seu professor em particular sabe, foi um absoluto insucesso, porque a verdade é que nós abrimos o capital, e tínhamos a missão de abrir o capital em Londres, infelizmente a abertura do capital, do início da cotação na Bolsa em Londres, da Mota-Engil África, ia ocorrer em julho de 2014. Julho de 2014 foi o mês da queda do Banco Espírito Santo, que inviabilizou, esse facto inviabilizou a abertura de capital. Depois nós fomos teimosos
e quisemos na mesma abrir o capital e decidimos abrir o capital na Bolsa de Valores de Amsterdã, porque fazia parte da Euronext, ou seja, era de alguma forma simplificada o processo de abertura de capital com os prospectos oficiais aos mesmos critérios da Euronext aqui em Lisboa. Abrimos o capital em outubro desse ano em Amsterdã. Opa, e a verdade é que foi um processo de grande insucesso, porque a liquidez era muito baixa, o nível de cotação caiu muito, ou seja, passamos a ter um ativo que estava cotado, mas com pouca liquidez e a desvalorizar, e passado um ano nós decidimos readquirir, ou seja, lançar uma OPA por testativa ao capital que ainda estava disperso. E não foi só o facto desta operação no mercado ter sido um insucesso, foi tudo o que estava subjacente a isso e toda a estratégia. Isto era a alavanca para uma estratégia de fortalecimento da África em termos de capacidade financeira para novos investimentos, e isso, de facto, foi um tiro grande com o qual aprendemos e que nos atrasou bastante daquilo que é hoje a África que temos hoje, que é uma África robusta, com maior diversificação em mercados diferentes e em áreas diferentes, mas decidimos fazer de outra forma, com outros tipos de mecanismos de financiamento e também com parceiros locais. Aprendemos muito com isso, aprendemos que temos que antever o imprevisível, e que não basta ter uma boa história e uma boa intenção, é preciso de facto perceber que o mercado de capitais é sinuoso, é traiçoeiro, e nesse sentido foi um insucesso ainda hoje, ao dia de hoje, quando me falam de abrir o capital dado eu seu, até fico com os cabelos em pé, porque ainda me lembro do ano 2014 e 2015. Por isso, sim, foi um grande sucesso, mas temos a certeza que da próxima vez que o fizermos, não necessariamente da Motas da África, mas de qualquer outra operação de abertura de capital, vamos fazê-lo de uma forma muito melhor, porque sabemos bem os riscos que estão inerentes a uma operação desse género. Muito bem. A Mota-Engil costuma ver com as pessoas da Mota-Engil, não é? Portanto, os administradores, sobretudo o presidente da Comissão Executiva, costumava dizer uma coisa que é muito interessante, que era que a Mota-Engil internacionalizou-se para Portugal. O Carlos já explicou há bocadinho isso, portanto, durante mais de 20 anos, a Mota-Engil teve operações em Angola, sendo uma empresa portuguesa, não é? Mas essa característica da internacionalização ficou, não é? Portanto, da presença em mercados internacionais. E depois, nos últimos tempos, também tem havido um conjunto de diversificações que o Carlos também explicou no início. Como é que a empresa faz para avaliar os riscos de entrada em certos mercados, sejam eles mercados geográficos, sejam mercados de produto? Há algum cuidado especial em termos dessa análise de risco? É atitude, é predisposição? Como é que é entre o risco, a capacidade de assumir risco do empresário e a capacidade de ponderar o risco do gestor? Como é que se faz isso numa empresa familiar? Obviamente, quando nós nos expandimos para outro mercado ou para outra área de atividade, tem que haver resiliência ao risco, ou seja, temos de estar disponíveis para o risco, porque o risco faz parte do negócio e faz parte do nosso dia a dia. Agora, não há um modelo não é um one size fits all, isso depende da particularidade de cada um dos mercados, mas nós cada vez mais privilegiamos mercados, por um lado, aqueles mercados que nós consideramos core, que são mercados de grande profundidade ou de potencial muito significativo, seja naquilo que é o nosso core, que são as infraestruturas, seja naquilo que são as nossas áreas de diversificação, concessões, área do ambiente, agora da componente energética, e privilegiamos também, ou seja, os nossos mercados core são mercados de grande dimensão: México, Brasil,
Angola, a Nigéria, que já é hoje a maior economia africana, que foi um dos mercados que nós começamos a trabalhar desde 2017, apesar de só termos tido o primeiro contrato em 2020, no final de 2020. Curiosamente é o maior contrato sempre da história do grupo. São mercados todos de grande potencial e de grande dimensão. Por outro lado, temos privilegiado o entrosamento local, ou seja, ter parcerias locais. O facto de termos essas parcerias locais, sociedades, empresas locais com sócios locais, permite-nos, por um lado, fazer uma melhor gestão do risco, por outro lado, conhecer melhor as regras do mercado, as regras escritas e as não escritas, por outro lado, ter melhor acesso não só à banca local, mas sobretudo a toda a cadeia de fornecedores e toda a cadeia de subempreiteiros e de stakeholders. Por outro lado ainda, a nossa atividade é uma atividade que interfere muito, que impacta muito com as comunidades, não é? Uma atividade que é intrusiva com as comunidades, e isso, o facto de termos a cara local e termos essa capacidade local, ajuda-nos muito. Também é uma forma de alavancar emprego local, porque ao contrário de outras empresas, sejam elas europeias, sejam elas chinesas, nós incorporamos talento local. Por exemplo, talento local não só a nível do blue collar, mas a nível também de profissões técnicas e é mesmo a nível de management. Só para dar um exemplo, nós todos os anos fazemos um programa de trainees. Este ano tivemos 280 trainees que iniciaram o percurso, é sempre um percurso de um ano em setembro, e destes 280 trainees, 190 são não portugueses, ou seja, nós recrutamos à boca das universidades nos diversos mercados onde nós estamos. Por isso, nós procuramos cada vez mais fazer não só uma avaliação em termos de risco daquilo que é uma matriz de risco que temos interno, mas sobretudo depois desenvolver comercialmente e societariamente a nossa presença, porque só aí é que nos sentimos capacitados de facto a conseguir não só concorrer, mas depois eventualmente ganhar e depois ainda mais difícil executar. Vou-lhe dar um exemplo, Sr. Professor. Nós decidimos há um ano atrás estudar o mercado da Arábia Saudita. É um mercado de altíssimo potencial, nós nunca trabalhamos na Arábia Saudita e a verdade é que a forma como começamos a trabalhar lá, que ainda não estamos a trabalhar, foi de estabelecer uma empresa local com um parceiro local. Hoje temos um sócio local em Jeddah, curiosamente é o mesmo sócio da Sonai, na área de shoppings, que viu em nós uma oportunidade, tal como nós vimos nele uma oportunidade, e temos vindo a fazer este trabalho, que é um trabalho ainda sem frutos, mas que é um trabalho que vai demorar 3 a 4 anos até de facto termos os primeiros contratos, mas preferimos ser assim, porque lá está, são lições aprendidas do passado, onde tínhamos se calhar um processo mais expedito, mas depois muitas vezes foi a menos bem. É esta a nossa estratégia, mas uma vez mais, ter no nosso DNA esta predisposição para estar para a aventura, que eu acho que é um DNA muito, muito português, muito lusitano, é essencial e isso aí, quer dizer, é intrínseco à empresa e é dificilmente replicável. Muito bem. Uma questão que o Carlos abordou aí pontualmente, no início e agora, que é a questão da responsabilidade social da empresa, das empresas, não é? Neste caso, da empresa. Portanto, falou no início da Fundação Manuel António da Mota, que é obviamente uma referência em Portugal na área da economia social, das organizações da economia social. Mas agora tangenciou isso quando falou das questões de empregarem as pessoas locais, de estarem atentos aos impactos, etc. Porque a atividade de construção tem sempre um impacto que muitas vezes não é propriamente o mais agradável enquanto a construção está a acontecer e depois passa a ser agradável a seguir. A empresa tem vindo a desenvolver alguma
quisermos, estratégia, alguns princípios da responsabilidade social, Sim, é assim, eu acho que fomos uns verdadeiros precursores em termos do ESG, porque desde a fundação que temos a dimensão S na nossa atuação, que hoje está devidamente, digamos, materializada através da atuação da Fundação Manuel António da Mota em Portugal e noutros mercados. Mas independentemente disso, nós de facto temos no nosso plano estratégico uma série de metas a nível de ESG, que depois estão vertidas em práticas e em procedimentos internos, nomeadamente a nível da componente ambiental. Nós somos obviamente uma indústria muito poluente, ou bastante poluente, pelo que temos uma preocupação muito grande de encontrar não só formas de construir, de incorporação de pré-fabricação, de incorporação de reciclagens de materiais recicláveis, de procura de diminuir em termos de distância as cadeias logísticas de produção, por um lado, na componente ambiental, por outro lado, na área do ambiente, do tratamento do ambiente, novas tecnologias, nomeadamente de captação de carbono e, tal como falei há pouco, do waste to energy. Mas depois, a nível de governance, também temos muito na componente do talento local e do gender equality. Temos tido cada vez mais essa preocupação. Hoje já cerca de 40% das funções de gestão no grupo são feitas por mulheres. E hoje já cerca de 80% das diversas funções de management fora de Portugal são feitas por locais, ou seja, por não portugueses, por locais. E nesse sentido temos as metas bem definidas e mais do que as metas e do que as práticas, eu acredito verdadeiramente numa coisa. Nós temos uma política de sustentabilidade, seja por um lado evidenciável e por outro lado mensurável e por último seja passível de ser auditada, é uma forma de nos diferenciarmos, porque eu acredito que vai ser uma das maiores ou das mais poderosas ferramentas comerciais para o futuro. Não só a nível de clientes particulares, que já o é, mas também a nível de critérios de qualificação e de classificação em procedimentos públicos. Nós, se nos tivermos a capacidade de nos anteciparmos e de nos diferenciarmos e de evidenciarmos esse esforço de uma forma que seja tangível e verificável, vamos nos diferenciar e vamos ter uma vantagem competitiva no presente e, sobretudo, no futuro, e vai ser mais uma das formas de diferenciação da Mota-Engil face à concorrência, porque cada vez mais vai ser não só uma exigência, vai passar a ser, digamos, o normal, e nós temos que adaptar-nos a essa nova normalidade. Por isso, nós levamos isso muito a sério, levamos muito pouco a sério esta coisa do greenwashing, não publicitamos coisas que não fazemos, porque eu acho que houve um exagero, felizmente está a passar esta coisa da sustentabilidade, mas por um lado, por facto de acreditarmos profundamente que vai ser uma forma de nos distinguirmos, por outro lado, vai ser uma forma de termos acesso a mecanismos de financiamento que não teremos se não cumprirmos esses requisitos. E por último, que também será cada vez mais um nicho em termos de mercado de capitais, não só de financiamento através do mercado de capitais, mas também de próprios investidores de equity, de ações, que temos que estar a procurar. É uma exigência que para nós é absolutamente intransponível. Só para lhe dar nota, Sr. Professor, nós fizemos 2 operações de retalho, de obrigações de retalho, em 2 anos, ou seja, em 2024, este ano, e em 2022, ambos já ligadas a indicadores de sustentabilidade, nomeadamente é um que é muito importante na nossa atividade e que diria que é das coisas que a mim me é mais cara, são os índices de segurança e os índices de acidentes, que é aquilo que é
a nossa, diria, maior preocupação, não só porque é-nos exigido, mas sobretudo porque é a nossa obrigação. Já agora só um episódio, um dia que eu fui lá à Mota e encontrei o seu tio, e ele estava com uma cara, como se costuma dizer, de enterro, não é? E eu perguntei-lhe: "Então, senhor engenheiro, o que é que está assim com a cara?" E ele, numa altura em que a empresa já teria, pá, aí 50.000 trabalhadores, disse: "Morreram hoje 2 operários num acidente que houve", o Carlos deve se lembrar, na construção das barragens, na altura, creio que caíram as pedras e tal. Foi no Foz-Tua, foi na barragem de Foz-Tua que caíram umas. E aquilo, e imediatamente, vieram-lhe as lágrimas aos olhos. Portanto, isso é um bocadinho também uma coisa das empresas familiares, não é? Portanto, aliás, as festas de Natal que fazem, portanto, isto é um bocadinho propaganda feita por Mas mim, isso, mas não é, mas não é propaganda, seu professor. O seu professor sabe bem que é mesmo assim. Vai, e a pior coisa que nos pode acontecer é, de facto, ter acidentes, nomeadamente acidentes fatais, que infelizmente acontecem. Agora, a nossa obrigação é fazer tudo para que eles não aconteçam. É a nossa obrigação e porque, quer dizer, uma vida que se perde é insubstituível, não há EBITDA, nem resultado líquido, nem cash flow, nem dividendos que justifiquem nada disso. Por isso é uma vida que se perde, é uma família que se destrói. E nós, uma vez mais, somos responsáveis, eu costumo dizer que somos responsáveis por cerca de mais de 200.000 pessoas. E as pessoas ficam assim a pensar: mas 200.000 pessoas porquê? Porque geralmente o agregado familiar são de 4 pessoas em média, não é? Por isso temos 50.000 pessoas, somos responsáveis por mais de 200.000 pessoas, por isso temos de ter essa consciência, não é? E uma vida que se perde é um agregado familiar que se destrói. Muito bem. Estamos a chegar ao nosso tempo. Há aqui uma questão que é importante, que é, o Carlos já falou, destas questões da sustentabilidade, do ESG, etc. Em que medida é que a empresa, é que que a inovação foi importante, ou tem sido importante na empresa, e em que medida é que estas questões da digitalização, da inteligência artificial, do Big Data, o que é que, ou seja, em geral, o que é que a inovação representa para vocês? Um desafio, um must-have, como é que investem nisso? Uhum. Não, é assim, nós temos inovação em duas dimensões diferentes. Temos inovação em termos de estamos a falar de operações, de processos construtivos, de Sim, soluções de engenharia, de materiais, de incorporação a nível tecnológico de equipamentos, nomeadamente de equipamentos já mais inteligentes, com menor recurso ao erro humano, por introdução de projeto ou de dados de projeto nos próprios equipamentos. Também é um fator também de prevenção de acidentes, porque já começamos a ter equipamentos, nomeadamente nas operações mineiras, que são remotos, ou seja, o operador dos equipamentos já não está dentro da cabine do equipamento, está numa cabine de uma forma remota, o que no caso de um acidente é, é muito importante, não é? Por isso nós temos vindo a apostar e vindo a apostar, quer dizer, de uma forma que é natural, porque faz parte da nossa evolução e também da forma de sermos mais competitivos, ou seja, se nós muitas vezes temos que nos diferenciar pela qualidade da nossa engenharia e menos pelo preço. Vou-lhe dar um exemplo muito recente, que nós só conseguimos apresentar a proposta aqui na alta velocidade na primeira fase, num contexto de grande exigência, porque fizemos um value engineering brutal àquilo que era o caderno de encargos. Foi a nossa capacidade de inovação e de engenharia, e não digo da Mota-Engil, digo da engenharia portuguesa, porque trabalhamos com mais empresas portuguesas e com gabinetes de projetos portugueses e com consultores portugueses, que nos permitiu conseguir ter essa proposta. Por isso, quer-nos ao nível do processo de construção e de materiais, e depois também de inovação em termos de negócio, de antecipar
Novas tendências, o exemplo novamente do Waste to Energy, agora do projeto do biometano, que é da conversão do biogás em gás metano, que não é uma inovação tecnológica, porque ela já está disponível, mas é uma inovação em termos de negócio aqui em Portugal. Mas, por outro lado, há uma outra dimensão, que é a dimensão da inovação ou da melhoria do processo interno. Nomeadamente, através do machine learning, nós hoje temos tudo que é os nossos sistemas de apoio e serviços partilhados cada vez mais com a introdução do machine learning e aí sim já com uma cada vez maior contribuição da inteligência artificial, não só para aquilo que é digamos, o mais básico, desde processamento de faturas, aprovação de faturas, a parte de pagamentos a fornecedores, processamento de salários, etc, 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 mas também agora avançar com projetos no sentido de nós temos muitos dados de gestão de equipamento, de performance de equipamento, dados a nível de propostas de rendimentos de trabalhos, preços materiais, características materiais, ou seja, temos agora um projeto muito interessante internamente de inteligência artificial, que basicamente visa, nós temos este data todo organizado, temos data scientists já a trabalhar connosco, no sentido de podermos antecipar ou melhor, melhorar e conseguir introduzir processos mais expeditos mais automatizados, seja na componente de gestão de equipamento, seja na componente de preparação e estudo de propostas para orçamentos de projetos de construção. E eu, para acabar, tinha aqui duas questões. Uma mais geral e depois a sua opinião pessoal. A primeira mais geral é, pronto, a Motengil é uma empresa suficientemente grande, com tanta gente. Em que medida é que criou uma dinâmica interna que dá espaço aos seus colaboradores para serem empreendedores, não é? Para promoverem soluções ou eventualmente até promoverem soluções que possam originar um spin-off ou faz isso só através do braço de capital que tem? Como é que é isso? Não, nós através de uma nova área que foi criada há 3 anos atrás, chamada Motengil Next, é uma área que, entre outras, tem um Transformation Office, a nível, por um lado de inovação, mas também a nível de incubadora de novos negócios e de ideias de melhoria de processos. Nós fizemos digamos, uma auscultação geral à empresa no ano passado, em 2023, e estamos hoje a desenvolver cerca de 15 projetos. São projetos que podem eventualmente gerar novos negócios, ideias de colaboradores de novos negócios ou conexos à nossa atividade principal, ou que tenham de alguma forma alguma relação. Quer dizer, não vamos agora começar a apostar num negócio de retalho, não é? Para não dizer uma estupidez, mas que de facto procuramos, através desta incubadora, criar não só e motivar os nossos colaboradores a desenvolverem ideias que tenham, na eventualidade de eles depois próprios poderem ter uma pequena participação nesse negócio e ser a Motengil a financiar. Só, mesmo quase para terminar, um dos problemas que Portugal tem é ter demasiadas empresas pequenas ou muito pequenas e, e poucas grandes. Qual é o seu tio tinha uma posição muito clara sobre isso. O Carlos, o que é que sente, qual é a sua visão sobre o papel das grandes empresas aqui na transformação económica em Portugal e em que medida é que há, eh, tem ideias sobre coisas que deviam ser feitas? Eu acho que um dos problemas que Portugal tem é ter poucas empresas de grande escala. Ou seja, uma das coisas que nos beneficiou Motengil, por contraponto a outras empresas fator, foi o facto de ter ganho escala através de um processo de fusão. Infelizmente, fomos o único caso. Ou seja, o facto de termos empresas a nível nacional
pequena dimensão ou poucas empresas de grande dimensão é um problema grave que nós temos. E é um problema que, finalmente, eu acho que se começa a desmistificar, porque havia uma diabolização das grandes empresas e continua a haver alguma diabolização das grandes empresas, mas eu acho que já não é a retórica que se assistia há uns anos atrás. Só para termos uma ideia, há um estudo muito interessante do Business Roundtable sobre esta matéria, que evidencia a realidade, mas eu tenho aqui alguns dados, já que me pergunta, que nós em Portugal, no final de 2022, tínhamos 1.300.000 empresas. Desse 1.300.000 empresas, só 0,1% dessas empresas é que eram consideradas grandes. E isso, para ser considerada uma grande empresa em Portugal, é ter um volume de negócios acima de 50 milhões de euros ou ter um ativo, já não me recordo bem os valores, mas é um volume de negócios acima de 50 milhões de euros, o que indicia a falta de grandes empresas que temos no país. Mas se formos olhar bem para essa lente dessas poucas grandes empresas, ou consideradas essas grandes empresas, essas empresas pagam, quando comparadas com os outros 99,9%, pagam salários 30% mais altos do que todas as outras empresas e 70% mais altos do que as pequenas e médias empresas. Têm um investimento 6 vezes superior a nível de investigação e desenvolvimento e depois também se conclui que são responsáveis por 62% das exportações do país, mais de 50% do valor acrescentado bruto para esses mercados, são responsáveis por 45% do emprego do país e por 50% dos salários pagos e por 71% das contribuições para a segurança social. Ou seja, se não for esta pequena franja de grandes empresas, o nosso sistema social, por isso, simplesmente colapsava. Por isso, o que nós temos é falta de grandes empresas. Porque as grandes empresas não só geram isso tudo, como conseguem ter um efeito arrastador em termos positivos de uma série de outras pequenas e médias empresas, nomeadamente subempreiteiros, fornecedores, estou a falar a nível de construção, e que depois também são um motivo de internacionalização dessas empresas menores. Nós, Mota-Engil, temos uma série de fornecedores portugueses que são nossos fornecedores e fornecem-nos no estrangeiro exatamente porque nós estamos no estrangeiro e são nossos subempreiteiros no estrangeiro exatamente porque nós estamos lá fora. Por isso, acho que o grande problema, um dos grandes problemas que nós temos é o facto de termos poucas grandes empresas. O que é que nós podíamos fazer para ter mais grandes empresas? Acho que devíamos ter instrumentos que promovessem, por um lado, a fusão de empresas em Portugal. Temos um problema grave, que é um problema temos ainda uma lógica muito do patronato, do pequeno patrão e pouco do gestor empresário, ou seja, continuamos a preferir ser donos de 100% de uma coisa pequena do que 50% de uma coisa maior. Ou seja, há essa deficiência cultural que temos, mas por outro lado, a nível de fusões e também de aquisições lá fora, se copiássemos o modelo espanhol, em que no modelo espanhol incentiva isso, não só com mecanismos de financiamento, mas depois também com benefícios fiscais, nomeadamente com a possibilidade de amortização do goodwill que é criado através de uma aquisição de uma fusão, ser dedutivo fiscalmente, coisa que não é possível cá em Portugal. Por isso, o grande problema que temos, e olhando para o exemplo espanhol, que há verdadeiros campeões mundiais em todos os setores, desde as infraestruturas, à banca, ao têxtil, à energia, há verdadeiros campeões mundiais, que é que todos eles, ou quase todos eles, nomeadamente na banca, nomeadamente na energia e também nas infraestruturas, surgiram a partir de processos de fusão e de aquisição. Nós não temos. Muito bem, então, e agora, para acabar, que é que eu lhe ia dar a oportunidade de tentar convencer licenciados em gestão, que não são engenheiros, a candidatarem-se à Mota-Engil. Apesar de não serem engenheiros, porque eu tenho sempre esta coisa do engenheiro, mas eu tenho muito respeito por licenciados em gestão, tenho muitos colegas
que trabalham comigo são licenciados em gestão, aliás, até a nível da Comissão Executiva. Eu acho que a Mota-Engil é uma empresa que pode ser interessante para quem queira uma carreira internacional, ou seja, para quem tenha a ambição de crescer numa empresa de infraestruturas com uma presença internacional muito significativa e ter a oportunidade de passar por diversas áreas. Nós não somos apenas uma empresa de construção, somos uma empresa de infraestruturas. Acho que a Mota-Engil é um local que pode potenciar e ser, digamos, a materialização dessa emissão. E, por outro lado, temos programas de internship muito interessantes que permitem ter essa experiência multicultural e multitask que acho que beneficia o início de carreira de um jovem licenciado e que lhes dá dotação e ferramentas não só para fazer carreira dentro da Mota-Engil, mas depois passam também a ser um ativo ou um recurso muito apetecível por parte do mercado, porque de facto muitas empresas vêm aqui recrutar à nossa incubadora de talento, porque são as regras do mercado. Por isso, são mais que bem-vindos a conhecer melhor a empresa e qualquer dúvida que tenham, o nosso departamento corporativo de recursos humanos está sempre disponível para tirar alguma dúvida e nós promovemos frequentemente feiras de emprego e feiras onde estamos a dar a conhecer o grupo e as oportunidades que o grupo pode dar a jovens licenciados. Muito bem, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Até breve, então. Muito obrigado e uma boa tarde.